O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste sexto domingo do tempo comum, ela é de uma gravidade tão grande que chega a ser angustiante meditá-la. Porque o Senhor aqui, Ele propõe uma escolha. E Ele não dá muitas opções. São apenas duas opções. Ou nós escolhemos um caminho, ou nós escolhemos outro. Não existe uma terceira opção. O que é que Jesus está nos propondo? Primeiro, que o Evangelho disse que Jesus desceu da montanha com os seus discípulos e parou num lugar plano. Isso daqui é mais do que um dado geográfico. É um dado sobrenatural, porque de fato Jesus desceu à nossa humanidade. Ele desceu até a planície da nossa existência. Ele veio até nós. Ele veio ao nosso encontro. Ao encontro da nossa vida que é cheia de preocupações, de dúvidas e de incertezas. Ele desce à nossa planície. Ele está aqui no meio de nós. E ele desceu para quê? Para dirigir uma palavra aos seus discípulos. Notem um detalhe importante. Havia ali uma multidão de pessoas. Muitas pessoas estavam ali. E o Evangelho diz que ele eleva o olhar para os seus discípulos. É uma palavra para os seus seguidores, não para a multidão. Então, esse Evangelho é para nós, católicos. Nosso Senhor começa então a ensinar os seus discípulos o caminho da felicidade eterna. O caminho da vida eterna. É isso que nosso Senhor se propõe a fazer quando Ele nos diz as bem-aventuranças. Santo Agostinho, ele usa a imagem dos degraus para dizer que
as bem-aventuranças são degraus que nos conduzem à vida eterna. E cada uma delas é um desafio a cada um de nós para buscarmos o bem maior. Não os bens transitórios. As bem-aventuranças, elas estão ordenadas para inclinar o nosso coração para a vida eterna, para as realidades eternas. E o catecismo, comentando sobre as bem-aventuranças, o catecismo diz assim: elas respondem ao desejo natural do coração do homem, a felicidade. Esse desejo de felicidade, ele foi posto em cada um de nós pelo próprio Deus. Deus colocou esse desejo no coração do homem para o atrair a si. Então, ao descrever quem serão os felizes, quem serão os bem-aventurados, é isso que nosso Senhor está nos indicando. Ao viver desta maneira, a felicidade eterna é garantida. Aqueles que buscam o reino de Deus, aqueles que buscam os bens eternos e não os bens transitórios, estes herdarão a felicidade eterna. Estes herdarão o reino dos céus. Então, as bem-aventuranças, elas estão ordenadas à nossa verdadeira felicidade. Viralizou agora, recentemente, a conversão de um MC. Não sei se vocês viram. Eu não o conhecia até então, mas diversos canais começaram a publicar a conversão desse rapaz, e eu fui ver quem ele era. Aí eu fui na rede social dele, ele tem mais de 7 milhões de pessoas, seguidores. Falei, deve ser alguém expressivo, né? Mas o fato que chamou a atenção é o seguinte: ele fez o último show dele agora, recentemente. E no final do show, ele disse o seguinte: eu sempre tive tudo na minha vida. A minha carreira me proporcionou tudo que o mundo tem de melhor. Fama, aplausos, dinheiro, riquezas. Tudo que o mundo poderia me oferecer, eu tenho. Mas permanecia dentro de mim um vazio existencial. Faltava algo a mim. Aí nessa hora ele deixa o microfone, vai para o fundo do palco, ele pega uma faixa e nessa faixa está escrito. Aí ele diz, né? Este é o meu último show, porque a partir de hoje não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Esse rapaz descobriu o que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é colocar o coração, a vida, nas coisas que realmente valem a pena. É inclinar a vida para a vontade de Deus. Vejam, as bem-aventuranças, elas são, na verdade, um verdadeiro paradoxo, né? Porque elas dizem que os felizes são aqueles que são pobres, são os que choram, são aqueles que carecem das coisas. Humanamente falando, nós somos levados a pensar exatamente o contrário, né? É feliz quem é rico, é feliz quem está cheio de bens, é feliz quem recebe aplausos. Este pensamento é puramente mundano. É isso que Jesus está dizendo.
Pensar que a verdadeira felicidade depende das coisas, depende do que se possui, é um pensamento mundano. Que o mundo pense assim, irmãos e irmãs, não temos problema nenhum. Mas que nós cristãos pensemos assim, nós estamos na contramão do Evangelho. Na contramão da palavra de Deus. Notem algo importante. O fato aqui, a questão não é ser rico. O problema não é ser rico. O problema não é possuir bens, fama e etc. Não. O que nos faz mundanos não é possuir as coisas. O que nos faz mundanos é colocar a razão da nossa alegria nas coisas. É isso que nos faz mundanos. Quando eu coloco a razão da minha existência em outra realidade que não seja Cristo. Então, o sentido da pobreza que nosso Senhor está colocando aqui é aquela pobreza do discípulo que não confia nessas coisas, mas que confia no Senhor. No Senhor. Que reconhece que a maior riqueza que nós podemos possuir é Cristo. E nenhuma outra realidade. Então, trata-se aqui de um alerta para todos nós. Independente da situação financeira da nossa conta bancária. Para todos. Essa palavra é para todos. Porque eu posso ter 10 reais na minha conta bancária e ser apegado aos 10 reais da minha conta bancária. E colocar minha segurança nos 10 reais na minha conta. Então não se trata de quantia aqui. Se trata de relação com os bens. Como eu me relaciono? O risco é sermos homens e mulheres apegados. Homens e mulheres escravos do dinheiro. A profecia de Jeremias disse o seguinte: maldito o homem que confia nessas coisas. E bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, o convite dessa liturgia é para que nós coloquemos a nossa esperança em Deus. À medida que nós colocamos a nossa esperança nas coisas deste mundo, o nosso coração se afasta do Senhor. Então, notem, a escolha que nós devemos fazer é a seguinte: ou o meu coração apoia-se em Deus e o tem como única esperança das nossas vidas, ou o nosso coração se apoia nas coisas deste mundo. É essa escolha que nós estamos sendo convidados a fazer. O que você escolhe? Onde você quer repousar o seu coração? Trata-se aqui, então, de um cuidado que nós temos que ter com o nosso coração. Porque quanto mais eu estiver repousando a minha esperança nos bens, nas coisas, mais distante do Senhor eu estarei. Mais distante da verdade eu estarei. E mais distante da felicidade eu estarei. Essa alegria, irmãos e irmãs, que nós desejamos, essa felicidade que o seu coração anela, ela só encontrará sentido em Cristo. Não há outro caminho. Só Jesus, a nossa esperança, pode preencher o nosso coração. Só Ele. Então, cuidemos para que a nossa vida esteja fixada, ancorada no fundamento da vida eterna. É para lá que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para ir para o céu, para a vida eterna. É para lá que vamos. Então não podemos perder isso de vista. E o Papa Francisco, ele disse na bula de proclamação
do Jubileu da Esperança. Ele disse o seguinte: se falta esse fundamento, e preste atenção, porque aqui nós compreendemos muitas coisas da nossa contemporaneidade. Ele diz o seguinte: se falta o fundamento da esperança da vida eterna, se falta a fé na vida eterna, frequentemente os homens são levados ao desespero. E nós vivemos numa sociedade desesperada. Homens e mulheres desesperados. Qual é a raiz do desespero dos nossos tempos? À luz da fé, é a falta de fundamento na vida eterna. Quais são os sinais de desespero do nosso mundo de hoje? Temos alguns, e eu gostaria de citá-los aqui. É sinal de desespero o aumento de transtornos mentais. Nunca se houve tantos transtornos como no nosso tempo. A violência e a guerra. Nós não temos mais paz. Não podemos andar tranquilamente. Você não pode, dependendo do sinal que você faz na foto, esse sinal representa uma facção e você pode ser morto. Como aconteceu aí no Brasil esses dias. Um estado permanente de violência. Em algumas cidades do país, tem zonas que você não pode entrar. Que mundo que é esse? Um mundo desesperado. Um mundo desesperado. O vazio existencial que existe no coração de muitos. De muitos que perderam o sentido para a vida. Mesmo tendo as coisas. Mesmo possuindo as coisas. Uma geração sem sentido. Os vícios de todas as espécies que nascem em decorrência dessa falta de sentido, porque a pessoa ela vai procurar saciar essa sede de felicidade, ela vai procurar preencher esse vazio, então ela vai buscando nas coisas. E uma sociedade doente, viciada, é um sinal de uma sociedade em desespero. Um dos meus ofícios é dar aulas, né? Sou professor também. E eu gosto muito de, nos primeiros dias de aula, ouvir os alunos. Né? E aí eu faço algumas perguntas. Uma das perguntas que eu fiz era a seguinte pergunta. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, se você tivesse esse poder de mudar algo no mundo, o que você mudaria? Aí vieram respostas, tudo que vocês imaginavam vieram nessas respostas. Mas teve uma que disse o seguinte, uma adolescente. Ela disse o seguinte: eu acabaria com a raça humana. Porque do jeito que está, padre, eu acabaria com todo mundo. Eu fiz questão de perguntar a ela, mas por quê, né? Não tem jeito mais não, padre. Uma adolescente. O que essa fala me revela? Desespero. Falta esperança nos corações. É uma geração desesperada. O desespero adoece. Qual é a nossa esperança, irmãos e irmãs? Jesus. Ele é a nossa esperança. É nele que nós temos que repousar a nossa vida, entregar a nossa vida a Ele. Ele nos promete um caminho de felicidade, mas esse caminho de felicidade não é a felicidade desse mundo, é a felicidade da vida eterna. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá angústia, lá não haverá vazio, porque o nosso coração se encontrará definitivamente com aquilo que Ele sempre desejou. Isso que você busca, essa busca que existe no seu coração, que você tem buscado nas coisas, nas pessoas,
Isso você só vai encontrar em Cristo, em Deus, em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Só Jesus pode preencher plenamente o nosso coração. Só Ele. Então, que nesta Eucaristia nós entreguemos a nossa vida a Ele. Entreguemos o nosso coração a Ele. Que Ele tome posse de tudo na nossa vida. Que a nossa esperança esteja firmada na vida eterna. E eu encerro com a palavra de São Paulo da segunda leitura. Ele diz assim: se não existe vida eterna, nós somos as pessoas mais dignas de compaixão dentre todos os homens. Se Jesus não nos abriu a vida eterna, o céu, para que nós pudéssemos entrar, não faz sentido nós estarmos aqui. Vamos embora. Ele nos preparou um lugar, uma morada. Lutemos para entrar nessa morada. Que o nosso coração esteja, meus irmãos e irmãs, confiantes nessa promessa de ressurreição, nessa promessa de vida eterna. Que nada desvie o nosso coração dessa promessa. Que possamos perseguir essa promessa com todas as forças da nossa alma.